Bem, vamos agora começar a falar e apresentar como funciona o pipeline gráfico. Considerando que o pipeline gráfico ele vai ser importante de ser entendido não só para podermos trabalhar com os modelos de iluminação, entender como são os modelos de iluminação, mas também para podermos entender vários passos da execução do jogo que, de certa forma, estão embutidos no pipeline gráfico, como, por exemplo, as transformações, toda a parte de cooling, que significa tentar reduzir o número de triângulos que são mandados para a GPU, cada frame. Bem, o pipeline gráfico basicamente consiste em todas as etapas, todos os estágios, todas as ações que vão ser feitas nos triângulos para convertê-los de uma malha 3D até uma imagem completamente renderizada. Considerando que vamos aplicar iluminação, vamos excluir polígonos que estão ocultos, vamos aplicar efeitos, como por exemplo reflexos e tudo mais. Bem, o pipeline ele pode ser muito complexo se nós estivermos adotando modelos de iluminação, por exemplo, muito realistas, muito próximos da física, e ele também pode ser bastante simplificado, como vai acontecer, por exemplo, nos jogos 2D. Muitas vezes o gargalo de um jogo inteiro vai ser o gargalo do pipeline gráfico, embora outras vezes possa ser outro tipo de gargalo, por exemplo, a física, ou um algoritmo de IA muito sofisticado e tudo mais. Bem, o pipeline gráfico, como o próprio nome diz, pipeline significa um processo de fabricação, um processo de produção. Nós podemos talvez dizer, o pipeline de produção de um carro, pipeline de uma fábrica de sapatos, não sei. E o pipeline podemos também imaginar como se fosse uma linha de produção, onde um determinado produto bruto entra de um lado e do outro lado nós vamos ter o produto final que nós estamos querendo fabricar. Então, vamos ter todos os insumos entrando, por exemplo, que compõem um carro de um lado, no início, digamos assim, da fábrica, e no final de todos os estágios de fabricação nós vamos ter o carro prontinho. E em cada pedaço da fábrica, em cada pedaço do pipeline, nós vamos ter o que nós vamos chamar de estágios, que são ações bem específicas que nós vamos fazer em cima daquela matéria-prima para fazer alguma transformação em cima dela. Obviamente, quando estamos falando de pipeline, nós vamos ter mais ou menos estágios, e quanto mais complexa for a minha transformação, eventualmente mais estágios eu vou ter, ou estágios mais complexos eu vou ter. No pipeline gráfico, podemos imaginar, assim, bem toscamente falando, que nós temos como entrada os triângulos, os polígonos, a malha, os dados brutos do cenário que a gente tem, e como saída nós vamos ter uma imagem final produzida. Pensem que nós vamos ter que colocar nessa linha de produção toda a minha cena uma vez por frame, quando a gente está falando do pipeline gráfico. Então, cada execução do pipeline inteiro para uma cena corresponde, no final, a uma imagem que nós vamos ter para um frame específico. Bem, quando nós falamos de pipeline, de maneira geral, nós temos associados a esse conceito a ideia de um gargalo. Imagina a produção de um carro, onde nós temos etapas muito rápidas, mas etapas que são muito lentas e complexas. Só que a linha de produção é uma só. As etapas, os estágios mais complexos, que de certa forma vão ditar a velocidade com que a minha esteira, né, que vai percorrendo toda a fábrica, vai andar. Então, se eu tenho um gargalo que é extremamente rápido, mas do seu lado, se eu tenho um estágio que é muito rápido, botar um parafuso lá, mas do lado dele, no estágio seguinte, eu já tenho que montar uma coisa mais complexa,
embora eu faça aquele estágio de forma bem rápida, o primeiro, enquanto o segundo não terminar, a esteira não pode andar. Então, nós vamos dizer que o gargalo de um pipeline é sempre o estágio mais lento. O estágio que pode ser também o estágio que mais consome memória, o estágio que mais consome recursos. Dentro desse conceito, podemos pensar que se queremos otimizar um pipeline, não adianta eu fazer mais rápido ainda aquele estágio que já é muito rapidinho, né? Botar mais rápido ainda aquele parafuso. Talvez seja até um desperdício de recursos, porque eu vou botar mais rápido aquele parafuso, mas aí a esteira não vai poder continuar andando, porque aquele outro estágio, que realmente é o pesado, não foi acelerado. Então, procurar otimizar o pipeline gráfico consiste em buscar qual é o gargalo mais lento que nós vamos ter, qual é o gargalo que mais consome recursos. E por isso, quando nós temos um jogo, principalmente jogos 3D, onde o gargalo gráfico vai ser mais pesado, o estágio gráfico vai ser mais pesado, buscar otimizações significa que nós vamos ter que analisar uma série de parâmetros, uma série de variáveis, uma série de fatores naquele pipeline para determinar qual é eventualmente o gargalo. Por exemplo, podemos descobrir que eu tenho uma quantidade muito grande de triângulos e o gargalo está na geometria, onde eu estou tendo um toleiro de triângulos chegando lá na GPU que não consigo dar conta suficientemente bem, e aí trava todo o processo. Ou pode ser que o meu gargalo esteja na produção de cada pixel, né, no shader que está produzindo um determinado conjunto de pixels do interior de um triângulo. Então não adianta eu diminuir o número de triângulos, porque na verdade o que está realmente consumindo é o processamento para pintar os pixels que estão dentro do triângulo, ou um shader específico que é muito pesado e ele segura todo mundo. Então, ou pode ser a memória, eu estou tendo uma quantidade excessiva de texturas e de transferência de dados e tudo mais, e que aquilo eventualmente está realmente deixando tudo mais lento. Então, nós vamos ver que otimizar um pipeline gráfico não significa só, está muito lento meu jogo, vou diminuir o número de triângulos. Pode ser que você se surpreenda ao ver que depois de você tirar metade dos triângulos do seu jogo, continua tudo mais ou menos igual. Bem, o pipeline por si só já é uma forma paralela de executarmos os dados, porque, na verdade, nós podemos imaginar que nós temos uma esteira e estamos aplicando um estágio num determinado grupo de dados, mas no estágio anterior nós também estamos trabalhando ao mesmo tempo com outro tipo de execução, como numa linha de produção mesmo. E embora a linha de produção ela pareça uma sequencial, em cada estágio nós estamos operando com dados diferentes. E isso significa que nós temos um trabalho paralelo acontecendo ali. Bem, isso vai acontecer no nosso pipeline gráfico também. Nós vamos ter diversas etapas, diversos estágios diferentes, como vamos ver daqui a pouco, e esses estágios vão sendo executados simultaneamente com dados distintos. Além disso, vamos supor que eu tenho uma produção de carros, estou produzindo 100 carros por dia, e eu preciso aumentar minha produção para 120 carros por dia. Bem, então o que eu vou ter que fazer? Bom, vamos encontrar qual é o gargalo da minha linha de produção. É essa etapa aqui, onde eu estou soldando o motor no chassi, sei lá. Então, eu vou ter que investir um dinheiro ali para tentar colocar um processo mais sofisticado, mais moderno, para aquele estágio ser executado de forma mais rápida e aí todo o pipeline poder andar mais rápido. E aí, quem sabe, eu consigo aumentar a minha produção em 20% de velocidade. Agora, vamos supor que agora eu tenho uma demanda muito grande de carros e eu quero agora triplicar a minha produção de carros. Em vez de 100, eu quero agora produzir 300 carros por dia. E aí talvez não adianta botar muito dinheiro para tentar melhorar a casa, porque talvez não haja tecnologia suficiente para eu poder executar aqueles estágios de forma mais rápida. Então, o que eu vou ter que fazer é criar mais linhas de produção. O que não tem problema nenhum, porque, na verdade, eu posso
produzir a produção de um carro não interfere na produção de outro carro, desde que eu tenha insumos, desde que eu tenha também equipamentos para executar esses pipelines simultaneamente. O mesmo vai acontecer no nosso pipeline gráfico. Nós vamos ter, na verdade, muitos processadores executando triângulos todos ao mesmo tempo. E uma das vantagens do pipeline baseado em rasterização, como nós vamos falar depois, é que nós podemos produzir um triângulo com certa independência de outro triângulo. E nós podemos ter várias esteiras de triângulos sendo produzidos simultaneamente. De alguma forma, nós vamos ter que ter o cuidado que lá no final, quando todos os triângulos comecem a ser desenhados na tela, vamos ter que ter um certo cuidado em relação à sobreposição. Porque pode ser que um triângulo que está mais para frente chegue depois de um triângulo que está mais para trás e, eventualmente, a gente tem uma concorrência de espaço aí. Eu quero pintar um triângulo onde já teve um triângulo pintado antes. Então, nós vamos ter que tomar um cuidadinho com isso. Vamos usar o Z-Buffer para isso. Mas, fora isso, podemos pensar que cada triângulo pode ser produzido, pode ser fabricado separadamente. E é isso uma das características, um dos DNAs das GPUs. Os GPUs, na verdade, como vamos ver mais adiante, surgiram um pouco com essa capacidade de realmente processar triângulos de forma independente, separadamente um do outro, e com um paralelismo muito grande. Há muitos livros interessantes sobre o assunto e ótimas referências. Este livro, Real-Time Render, é um clássico. Ele é um livro muito completo e já está na 4ª edição, na verdade. E ele, na verdade, fala de tudo que é necessário para o real-time rendering, muito embora às vezes ele fique não entre tão a fundo, mas dá várias referências para aprofundar em algum determinado aspecto.